A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muita alegria que estaremos estudando lição de número 9, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Estaremos usando um texto de referência que se encontra em Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 ao 14, que nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Precisamos entender que os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos salvos até que ele venha. Deus tem prazer em distribuir os dons. O apóstolo Paulo nos faz ver que o Senhor que venceu e foi exaltado, segundo a sua graça, concede à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo de Cristo, para que alcance a maturidade espiritual necessária. De forma didática, já estudamos os dons de serviços e dons espirituais. Agora estudaremos os dons ministeriais. Vamos conhecer um pouco sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um dom pessoal. Temos aí os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, com a finalidade de que seja exercido de modo a promoverem o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da Igreja de Cristo. Os dons ministeriais não são distribuídos aos crentes para o seu próprio interesse de maneira nenhuma. São dados por Cristo para servirem aos interesses da Igreja. Tem muitos que outrora recebem aquele dom ministerial e acham que é para si, mas eu quero chamar a sua atenção, não é para si, é para o interesse próprio da Igreja de Cristo, para servir o interesse da Igreja uns aos outros. A atualidade dos dons de Cristo. Cremos intensamente na atualidade das manifestações dos dons do Espírito Santo. Craig Kramer, ele traz uma referência baseada em Efésios, no capítulo 4, versículo 3, que nos diz assim: Enquanto a Igreja estiver na terra, precisará de mais maturidade e unidade, sendo então necessário que os dons continuem a se manifestar. Os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, relaciona os dons ministeriais da seguinte maneira: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os dons ministeriais também, eles estão disponíveis para a edificação da igreja. A finalidade do Espírito Santo em ofertar esses dons é capacitar o crente para a contribuição ao crescimento do corpo de Cristo, a igreja. No Novo Testamento, o exercício ministerial está sempre atrelado ao serviço. Quando olhamos lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 28. É importante deixar bem claro que o recebimento desses dons não faz com que o receptor se torne melhor ou superior aos outros crentes. Isso deve fazer parte da vida dele, entendendo que ele é um agente de bênção para abençoar outras pessoas. Não é porque eu tenha um dom que eu vou ser melhor ou pior do que ninguém, mas que é um dom para o melhor bem-estar da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 12 nos diz assim: esses dons são distribuídos pela graça de Deus para o aperfeiçoamento dos crentes, para a boa obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Cristo, ele repartiu os dons com os homens. Observamos à luz das Escrituras que Jesus Cristo, ele distribuiu estes dons para capacitar os crentes, para que estes se desenvolvam espiritualmente de forma a fortalecer a unidade do corpo de Cristo. Recapitulando a ideia, os dons ministeriais são ofertados aos crentes para promover o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da igreja. Temos aí a distribuição dos dons. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, sobre o grande plano de Deus, seu propósito, sua ação redentora,
Paulo ele apresentou a igreja como agente e representante desse plano. Para tanto, há uma diversidade de ministérios, distribuído por graça aos que estão em Cristo, baseado em Efésios capítulo 3, versículo 21. Vemos o primeiro dos dons ministeriais, que é o apóstolo. Apóstolos enviados pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra apóstolo constitui aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo, ou seja, foi chamado direto por Cristo. O bispo Abner Ferreira, ele nos traz uma ideia bacana para que possamos pensar um pouco. Eu te faço uma pergunta: existe ainda hoje o ofício de apóstolo? Não temos apóstolos como as credenciais dos primeiros. Por quê? A primeira coisa, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. A segunda, andaram com Jesus ao longo de seu ministério. E a terceira, testificaram que Jesus era o Senhor ressuscitado. Porém, é possível considerar que há ministério de caráter apostólico. Então, se de repente a pessoa ela é consagrada a apóstolo, ela está sendo consagrada a exercer o ministério de caráter apostólico. Temos também, dentre os dons ministeriais, os profetas, portadores da mensagem divina. O profeta do Novo Testamento não tem a mesma posição e destaque do profeta do Antigo Testamento. O dom ministerial de profeta, citado por Paulo aos Efésios, são nivelados àqueles que pregam a palavra de Deus, diferentemente daqueles profetas anteriormente que recebiam a palavra do Senhor e transmitiam ao povo de uma forma que viesse a exortar, que viesse a alertar o povo, que viesse a consolar o povo. Hoje, o ministério de profeta ele é nivelado àquele que prega a palavra de Deus. No Novo Testamento, os profetas eram aqueles que propagavam a palavra de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo. São cooperadores, assim, para a edificação da Igreja de Deus. Item 2.3, evangelistas portadores das boas novas. A palavra evangelista vem do grego evangelistes, que significa mensageiro do bem ou mensageiro de boas novas. O dom ministerial de evangelista consistia em proclamar a palavra de Deus em viagem de um lugar para o outro, onde quer que o Espírito Santo os enviava. Então, hoje temos aí o dom ministerial de evangelista. E a pessoa com esse dom conduz outras pessoas a Cristo, que depois, agrupadas, as almas ficam congregadas em pequenas comunidades ou igrejas. Temos aí o apóstolo Paulo, ele era um evangelista. Vemos essa referência lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Timóteo também era, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Vamos recapitular. Há uma diversidade de ministérios distribuídos, por graça aos que estão em Cristo, capacitando-os para serem instrumentos do Espírito Santo. Temos também a variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Cada crente é um membro do corpo de Cristo e cada membro precisa dos demais. David Lean, ele traz essa ideia. Ele traz outra ideia também dizendo assim: mesmo quando as pessoas manifestam dons, fazendo de modo diferente e com resultados também diferentes. Temos também dentro desses dons, no tópico 3.1, pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. O dom de pastorear se desponta quando, pela capacitação pelo Espírito Santo, o obreiro é levantado por Deus para resguardar, proteger, conduzir, em cuidar da sã doutrina, refutar as heresias que surgem no seio da igreja, tendo o dever de ser exemplo da pureza e da sã doutrina. Temos uma referência lá em Tito, capítulo 2, versículo 7 ao 8. Dentro do tópico 3.1, em nossos dias, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre, porque ambos estão muito próximos na ministração do ensino cristão. Esse é o bispo Abner Ferreira trazendo essa ideia. Temos aí, no tópico 3.2, doutores, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Aquele que possui esse dom de doutores consegue obter revelações do Espírito Santo de forma detalhada da palavra de Deus e comunicar os conhecimentos proeminentes para a saúde do corpo de Cristo,
fazendo-a de tal maneira que os crentes consigam aprender. Então, esse ministério de doutor é algo assim, de suma importância para a igreja, porque é onde vai conduzir trazendo revelações direcionadas através do Espírito Santo. O dom de doutor não é um dom muito reconhecido em geral nas comunidades cristãs, por falta de entendimento acerca do seu valor ou até mesmo por preconceito contra esses termos. Temos também no tópico 3.3 outros dons ministeriais a serviço da igreja. O apóstolo Paulo apresenta à igreja de Corinto outros dons que podem ser enquadrados na categoria de dons ministeriais, a saber, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27 e 28. Temos aí os dons apostólicos, profeta, doutores, milagres, curar, socorros, governos e variedades de línguas. O apóstolo Pedro enfatiza que a vida dos discípulos de Cristo é marcantemente caracterizada pelo serviço aos outros e que, para tanto, a multiforme graça de Deus opera na vida de cada um, através da dinâmica dos dons segundo as necessidades que vão surgindo. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10 ao 11. O Espírito Santo não é limitado a uma rígida lista de dons. Suas operações, manifestações e ministérios são diversos e, surpreendentemente, sempre em consonância com a palavra de Deus, para a glória de Deus. Recapitulando, os dons ministeriais capacitam o cristão para servir ao Senhor e à igreja. Conforme foi possível apurar, os dons ministeriais são amplos e capacitam o crente, dando-lhe recursos para poder servir ao Senhor e à sua igreja, para que essa cresça gradativamente. Finalizando essa ministração dessa EBD, eu quero te convidar a orar, para que o Senhor possa estar indo de encontro à sua vida, entendendo que esses dons ministeriais são bênção de Deus, disponibilizado a cada um daqueles que estão dispostos a estar executando todos eles. Oremos. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, venha abençoar a cada um dos Teus filhos, que estará, Senhor, sendo ministrado através dessa lição, indo de encontro à necessidade de cada um, que esses dons ministeriais, Pai, venham fazer o diferencial na vida deles. Eu lhe peço, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa estar guiando os Teus filhos, para que, Senhor, o Teu nome seja glorificado, para que a Tua obra possa estar crescendo cada vez mais, através das mãos dos Teus filhos, executando e realizando tudo aquilo que precisa ser feito na Tua obra. É o que lhe peço em nome de Jesus. Fique na paz.